Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, por meio do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina. E você sabe que eu tenho a minha lição em mãos aqui, olha só, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia. Você já tem a sua? Se ainda não tem, entre em contato com a Casa Publicadora através do nosso WhatsApp comercial, o DDD 21 3872 7375. E você vai poder adquirir o seu manual de estudo, o seu guia de estudo, para acompanhar todos os dias uma porção especial da Palavra de Deus. E aqui na Casa Publicadora nós também temos muitos outros itens que podem te ajudar na comunhão com Deus. Comentários bíblicos, Bíblia, de repente você está precisando de uma Bíblia nova, devocionais, livros que vão te auxiliar a estudar a Bíblia, enfim, uma diversidade de material para que você se sinta melhor atendido ao estudar a Bíblia. E eu também tenho aqui um compromisso de divulgar para vocês, olha só, Projeto Maná, é isso mesmo. O nosso Maná, que é o pão diário, a Bíblia, a porção da Bíblia diariamente, por meio do guia de estudo da lição da Escola Sabatina, já está se aproximando. O Projeto Maná é uma ocasião no mês de agosto em que é realizado um mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina. E você não pode ficar de fora deste projeto especial, tá bem? Entre em contato aqui com a CPB no DDD 21 3872 7375, é o nosso WhatsApp comercial, e comece a desfrutar das primeiras gotas do maná que estão sendo lançadas para você. Nós já temos lições do terceiro trimestre, é isso mesmo, terceiro trimestre com o tema Êxodo para você estudar. Faça contato conosco e aqui você vai ficar bem atendido e bem informado. Queridos, vamos fazer a nossa revisão da lição de número 8 aqui. A lição de número 8 tem como tema Nos Salmos, parte 1. Você que tem acompanhado os nossos vídeos aí no canal A Bíblia na Minha Vida, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative aí o sino das notificações, compartilhe para os seus amigos, porque aqui a gente faz semanalmente este resumo da lição da Escola Sabatina. E alguns estudos que a gente está priorizando, pensando em projetar, à medida que você me der um feedback. Tá joia? Entre em contato aí comigo no chat e diz: Rafael, eu gostaria de ouvir temas variados como plano de salvação, profecia, né, como nós já estamos estudando. Eu queria ouvir mais temas sobre família, enfim, eu queria deixar você à vontade para propor os assuntos que são pertinentes a todos nós e que podem ser também facilitados por meio desse canal. Tá joia? Vamos juntos aqui, você que tem acompanhado, nós vamos iniciar um novo ciclo, digamos assim, de foco de estudo. Nós não vamos sair do tema da profecia, mas nós vamos olhar para um outro conteúdo que está presente no livro de Salmos. E nós vamos fazer isso por 2 semanas. A partir de agora, nós vamos revisar a lição de número 8 e a lição de número 9, a parte 2 aqui nos Salmos, parte 2, nós também falaremos sobre as imagens, né, e exemplos bíblicos que nós podemos ver nos livros de Salmos com relação à profecia bíblica. O texto-chave para nós lermos aqui se encontra em Apocalipse capítulo 14, versos de 1 a 5. Para você que tem aqui o manual, já na parte aqui de sábado, está escrito assim: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Apocalipse 14, verso 1. É interessante você ler em casa
todos os 5 versículos, pelo menos aqui do Apocalipse 14, que é muito importante. Mas a reflexão que nós faremos aqui é a seguinte: como os salmos auxiliam nossa compreensão profética sobre os últimos dias. É muito interessante vermos as imagens que encontramos no livro de Salmos para entender a profecia para os últimos dias. Como os salmos enfatizam o papel profético do povo remanescente de Deus nos últimos dias. Olha só que pergunta interessante. Isso é bom para nós podermos refletir mais sobre o nosso estilo de vida, nós que estamos vivendo, lembrando-se, nos últimos dias, conforme a profecia bíblica. E a primeira questão que eu gostaria de focar aqui é a seguinte: compreender as profecias do tempo do fim por meio do sistema do santuário. Você conhece o sistema do santuário? No Antigo Testamento nós vemos muito comumente a palavra tabernáculo, que vem a ser santuário, o santuário montado pelo povo de Israel na ocasião que peregrinava no deserto até a Canaã, a terra prometida. E então neste sistema de santuário ou tabernáculo havia imagens e elementos que lhes ensinavam, os quais eles recordavam constantemente sobre o plano de salvação de Deus. Isso era uma imagem tão forte entre o povo de Israel que eles ficavam realmente ligados ao seu estilo de vida, às cerimônias e toda a rotina realizada dentro do tabernáculo, sejam pelos os sacerdotes, fossem pelos sacerdotes, ou também por eles, povo que eram adoradores do Deus Altíssimo, de Jeová. A segunda questão aqui, o segundo foco que nós vamos fazer é analisar a obra final da igreja remanescente de Deus no tempo do fim. As características dessa igreja ou desse povo, o estilo de vida, o tipo de adoração, a fidelidade mantida e o testemunho. Sem mais delongas, queridos, vamos aqui então partir para a parte de domingo. Na parte de domingo, a ênfase aqui está no Salmo 122. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, eu estou com 2 Bíblias na verdade. Uma Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada, e uma outra Bíblia na versão nova versão transformadora, que é uma linguagem muito interessante também para facilitação da compreensão do significado bíblico ou do tema bíblico. Vejamos aqui a parte de domingo, que tem como título Nosso Sumo Sacerdote. E como eu disse, o Salmo 122 é a base para nós montarmos esse paralelo com Apocalipse 14, versos de 1 a 5. A pergunta que está aqui na lição é a seguinte: Hebreus 9, de 11 a 15, é interessante nós lermos aqui. O que esse verso bíblico apresenta? Apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O que ele está fazendo por nós? Essa pergunta é interessante porque remete ao que nós falamos. No sistema de tabernáculo ou de santuário israelita no Antigo Testamento, as imagens, as rotinas, as cerimônias ali realizadas prefiguravam uma realidade futura. Qual é essa realidade futura? Em Hebreus, aqui, capítulo 9, versos de 11 a 15, aliás, todo o livro de Hebreus é interessante nós lermos, ele nos revela essa realidade. A realidade máxima do santuário, ou tabernáculo, é Cristo e o que ele fez para nos salvar, o que ele está fazendo para garantir a nossa salvação, quais são os benefícios que nós, como seus adoradores, temos com relação à salvação que ele propõe para as nossas vidas. E aqui em Hebreus nós podemos enxergar essa realidade materializada em Cristo, que era uma previsão
um símbolo lá para os nossos queridos israelitas, povo de Israel do Antigo Testamento. E aqui nós vemos o seguinte, qual é o paralelo que isso tem com Salmos, entre Salmos 122 e Apocalipse 14, de 1 a 5. Eu vou ler aqui alguns versos do Salmo 122. O primeiro verso conhecido é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma alegria para os israelitas estar perante o trono de Deus. E como nós vimos nas lições passadas, a Arca da Aliança, o tabernáculo montado, era Deus no meio do povo. A presença de Deus se fazia presente. Então, era uma alegria para o israelita, o adorador, estar diante do trono de Deus. E isso também se manteve quando foi construído um edifício, um santuário físico, e não só desmontável como fora no deserto. O primeiro templo de Israel foi o templo construído por Salomão, e depois outro templo fora construído por Zorobabel, depois que foi destruído o primeiro templo, até alcançar o templo magnificente, bonito de Jerusalém, que também foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas o fato aqui é o seguinte: era uma alegria para o povo de Israel, para o adorador sincero estar diante do Senhor. Outro verso interessante que nós podemos ler aqui é o seguinte: todas as tribos de Israel, no verso 4, todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão, vejam bem, os tronos de onde se pronunciam os julgamentos. Os tronos da dinastia de Davi. Percebam que o santuário estava realmente ali intrínseco, presente na vida de Israel de uma tal forma que era um estilo de vida. Fazia bem estar na casa do Senhor, diante do seu trono. E o que o povo pedia? O que mais pedia? Olhem só, que interessante o verso 6. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos os que amam esta cidade. Verso 7. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi: que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Ou seja, orar pela paz em Jerusalém prefigurava a paz nacional, a paz mundial. Por quê? Porque ali o Senhor se fazia presente. Quando todas as mentes e corações se convergiam ao Deus Jeová em Israel, ou de Israel, a paz seria realmente o benefício maior da humanidade. E naturalmente, juntamente com a paz, a salvação em Cristo ali prefigurado. O que nós vemos em sua máxima realidade aqui em Hebreus, capítulo 11, no verso 15, e ainda numa realidade futura em Apocalipse 14, versos de 1 a 5, quando o povo de Deus, o povo remanescente de Deus, a igreja remanescente de Deus, aqueles que restam, aqueles que são fiéis, se encontram no Monte Sião para adorar a quem? A Jeová, a Deus. Percebem aqui os paralelos destes textos? Essa é a mesma dinâmica que nós encontramos, por exemplo, nos Salmos 15 e no Salmo 24. Nos Salmos 15 e 24, eu vou tomar aqui mais um tempinho, folhear aqui a minha Bíblia e ler, quem sabe, com vocês alguns desses versículos. Salmo 15, por exemplo, Salmo de Davi, diz aqui: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? E aí vem a resposta: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros? Não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor? E cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente?
Quem age assim jamais será abalado. Se nós darmos uma olhadinha rápida aqui no Salmo 22, né? No Salmo 24, nós vamos encontrar aqui o seguinte, no verso 1. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Qual é a imagem que você tem aqui? De um Deus criador e mantenedor. E se nós olharmos ali em Apocalipse 14, versos de 1 a 5, eu vou tomar aqui a minha outra Bíblia, na versão Almeida Revista Atualizada. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 14, verso 1, nós lemos no início. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Eu vou lá para o verso agora 4, para vocês verem as características, estilo de vida e tipo de adoração deste povo remanescente de Deus, dessa igreja remanescente de Deus que está perante o trono do Senhor no Monte Sião adorando. Quem são eles? São estes os que não se macularam com mulheres. Aqui é uma imagem simbólica, né? Porque são castos, ou seja, não se macularam com coisas vãs, com doutrinas impuras, com igrejas falsas, podemos colocar assim. Porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, eles seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. Cordeiro, naturalmente, aqui é Jesus. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Percebam aqui algumas ideias que são paralelas, que estão no Salmo 15, quando Davi ali responde, né, orientado pelo Espírito Santo de Deus, quem pode entrar no seu santuário. E o Salmo 24 confirma esse Deus criador e mantenedor, e ainda diz mais, no verso 3, é repetida a pergunta, Salmo 24, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. E aí nós temos outras alusões a mais, mas vamos parar só por esses paralelos aqui e enxergar o que? Na parte aí de segunda-feira, nós vemos aqui que sobre o Monte Sião ficam os redimidos do Senhor. Essa é a igreja remanescente de Deus, o povo remanescente de Deus. Os redimidos pelo Senhor são capacitados pelo Cordeiro a lhe prestar uma adoração sincera, com pureza, a viver uma vida íntegra e santa. É por isso que eles estão no Monte Sião, no monte do Senhor, né? A Jerusalém aqui prefigurada futuramente, estão diante do trono do Senhor. E esta vida íntegra e de pureza, que é capacitada pelo Cordeiro, que morreu por eles, que é Jesus, que entregou a sua vida em favor deles, é uma realidade futura que pode ser nossa também. Nós precisamos confiar nessas promessas e seguir adiante em nossa vida religiosa, bíblica. E assim podemos nos colocar aqui agora no papel daqueles que estão diante do trono no Monte Sião. É o desejo que deve ser de cada um de nós, que somos salvos em Cristo. Na parte aqui de terça-feira, o salmo em questão é o 119. E o Salmo 119 é um salmo longo, né? O título da lição diz aqui, a lei em nosso coração. A lei de Deus, ela é boa, ela salva-nos, ou ela nos guia, nós podemos fazer reflexões com ela. O que você acha aí? Na verdade, você não tem que achar nada. O que você pensa biblicamente com relação a isso? Vou reformular a minha pergunta. Qual é a associação ou paralelo que nós podemos fazer do Salmo 119 com Apocalipse 14? Olha só quantos insights nós podemos ter aqui. Salmo 119 é um salmo longo, mas reflete ali o caráter de Deus. A lei de Deus reflete o seu caráter, por isso que a lei é boa, só que ela não tem a capacidade de nos salvar.
ela tem realmente todos os indicativos para nos revelar que somos pecadores. Quem é que nos salva? É somente Jesus. E por meio da nossa fé na graça de Jesus é que somos salvos. E nós podemos obedecer à lei, capacitados pelo Espírito Santo e por Jesus, revelando assim como nós fomos salvos. Então, guardamos a lei de Deus, os seus mandamentos, que estão prefigurados ali em Êxodo, capítulo 20, justamente para testemunhar que já fomos salvos, não para ser salvos. E é exatamente isso o que nós podemos aprender aqui na parte de terça-feira com relação ao Salmo 119, que o Salmo 119 vem nos explicando como o caráter de Deus é refletido em sua lei. E quem guarda a lei de Deus, os seus mandamentos, seus 10 mandamentos, realmente é bem-aventurado, é abençoado. Olha só que interessante o que a lição diz aqui no último parágrafo, na parte de terça-feira. O nome de Deus é seu caráter. A lei é uma transcrição de seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam o Senhor. Esse amor se manifesta na obediência à lei. Lembram-se ali quando nós lemos aqui Apocalipse 14, versos de 1 a 5? Dos paralelos mais marcantes com relação ao Salmo 19 é que o povo remanescente de Deus, a igreja remanescente de Deus, procura guardar fielmente os mandamentos dele. Ou seja, igreja falsa é aquela que não guarda os mandamentos de Deus e tampouco ensina isso aos seus cordeiros, aos seus filhos, aos seus discípulos. A igreja que se preocupa em agradar a Deus, ela precisa refletir o que está em seu caráter, a lei de Deus, por meio de sua obediência e fidelidade. Por isso a igreja remanescente é fiel, porque ela guarda os mandamentos de Deus. Na parte aqui de quarta-feira, vamos avançando um pouquinho mais. Nós vamos ver aqui o Salmo 5. Eu vou dar uma folheada aqui e até o Salmo 5, para nós vermos aqui alguns elementos que estão em paralelo com Apocalipse 14. E nós podemos ampliar a leitura, ir além do verso 5 e ir até o verso 12, Apocalipse capítulo 14, versos de 6 a 12, nós vemos ali as 3 mensagens angélicas. E aqui no Salmo 5, nós podemos ver aqui algumas imagens interessantes que se associam às 3 mensagens angélicas. Eu vou ler aqui, por exemplo, no verso 3 do Salmo 5. Escuta a minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Aí nós vemos, continuando a leitura, ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade, não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detestas os assassinos e enganadores. Dos versos 7 e 8 nós lemos: por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. E aqui nós vamos continuar lendo dos versos 9, 10 e 11 e 12. Percebam o que o salmista faz. Ele relata aqui dos versos 4 a 6 as características dos ímpios, né? Daqueles que não foram redimidos, ou seja, os que estão perdidos. Depois dos versos 7 e 8 ele relata aqui a condição daqueles que foram redimidos. Dos versos 9 e 10 ele volta de novo descrevendo a condição dos perdidos e ele finaliza revelando ou mostrando aqui a condição dos redimidos. Vejam só que interessante, né? Esse contraste que há entre perdidos e redimidos. Isso existe em Apocalipse 14 também? Sim. Lembra-se que o Apocalipse 14 começa com um povo remanescente, uma igreja remanescente, diante do trono de Deus. São os redimidos. Aqueles que permaneceram vivos em pé e foram transladados e subiram com o Senhor
Jesus quando ele voltar a esta terra, é a realidade futura aqui de Apocalipse. E depois Apocalipse capítulo 14, versos de 6 a 12, revelam as 3 mensagens angélicas, que são convites, são também uma espécie de denúncia e condenação dos falsos sistemas de adoração, das igrejas falsas, que mentem para as pessoas, que enganam as pessoas a fim de ganhar a atenção delas. E é interessante nós analisarmos este Salmo 5, porque ele revela exatamente o estilo de vida, a condição desses adoradores, aqueles que foram redimidos e aqueles que estão perdidos. E a lição aqui declara algo muito interessante com relação a essa parte, né, que nós lemos aqui do Salmo 5. Que na lição de quarta-feira nós vemos a experiência de 2 pessoas pelo menos. Ou melhor dizendo, de uma pessoa em específica, que é Davi, né? Davi, ele apresenta esse estilo de vida, esta condição envolvendo perdidos e redimidos. E de certa forma nós vamos ver aqui na parte de quinta-feira que ele tem uma experiência própria com relação ao pecado e com a graça do Senhor também. Então, passando aqui para a parte de quinta-feira, vejamos aqui: ensinar aos transgressores os teus caminhos. E aí o salmo em questão é o Salmo 51, que também tem os seus paralelos com relação ao Apocalipse 14. No Salmo 51 nós encontramos a experiência de Davi, de arrependimento de Davi em relação ao seu pecado com Batseba, né, o adultério com Batseba, o forjamento ali para a morte de Urias, né, o esposo de Batseba. E nós encontramos também a graça do Senhor agindo sobre Davi, né? Então, se nós lemos aqui o Salmo 51, versos de 7 a 15, nós vamos tomar essa imagem e fazer os paralelos que nós temos que fazer com o Apocalipse 14, versos de 6 a 12. Além de Davi, nós temos também a figura aqui de Isaías. Isaías também tem uma experiência com pecado e graça. No capítulo 6 do livro de Isaías, nós já inclusive tocamos nesse assunto na lição passada. Nós vemos Isaías compreendendo-se como um pecador diante da santidade do trono de Deus e suplicando por graça. Então vejam, queridos, que vai estar em pé diante do trono lá no Monte Sião por ocasião da volta de Jesus os remanescentes, o povo remanescente de Deus, a igreja remanescente de Deus, que é fiel a Ele, que obedece os seus mandamentos, que confia na graça de Jesus para ser salvo, para poder obedecer aos mandamentos, e também confia na justiça de Cristo para ser purificado, para ser limpo de seus pecados. Esse aqui é o resultado desse convívio, dessa aproximação junto ao trono de Deus. É exatamente para essa experiência que hoje nós que entendemos a palavra de Deus e aqueles que desejam entender a palavra de Deus precisam compartilhar às pessoas. Nós estamos vivendo num mundo cheio de dificuldades. O pecado está presente, a maldade está aumentando cada vez mais. E se não passarmos adiante mensagens de paz, de esperança, de amor, de salvação em Cristo Jesus, o que será? Será perdição. Haverá realmente choro e ranger de dentes àqueles que estarão do lado oposto ao trono de Deus. Eu encerro esse nosso resumo informando basicamente aqui este chamado que há na parte de quinta-feira aqui, né? A experiência de Isaías e de Davi revelam o poder salvífico do Evangelho, que é a justiça de Cristo, na vida do pecador arrependido, além de impulsionar a proclamação do Evangelho eterno, né? Então, ou seja, como nós podemos ser servos fiéis do Senhor? É confiando nesta mensagem, nos méritos de Cristo para a nossa salvação, obedecendo fielmente aos seus mandamentos
testemunhando positivamente com o nosso estilo de vida e assim nós proclamamos o Evangelho eterno, visando ou com a finalidade de abreviar a volta de Jesus. E nós sabemos que o maior sinal da segunda vinda de Cristo é o Evangelho eterno proclamado ao mundo inteiro. Que Deus coloque esse desejo em seu coração cada vez mais e assim possamos compartilhar boas novas da salvação às pessoas. Até semana que vem, com a segunda parte aqui, nós vamos dar continuidade nos Salmos, parte 2. Um abraço a todos.